E aí, seguimores e seguimoras, tudo bem com vocês? Criaturinhas da noite, filhinhos das sombras, sentiram saudade da mamãe de vocês? Eu tô de volta com mais um episódio de Jornadas da Quarentena. Jornadas da Quarentena? Foi assim que eu chamei? Foi assim que eu chamei esse negócio. Hoje estamos aqui para apresentar ao público deste canal, deste perfil, né, para quem estiver vendo pelo IGTV, um anime que marcou muito a minha vida, que pra mim é um anime mais, assim, complexo que eu já vi na minha vida. Eu acredito que ele é muito mais complexo, inclusive, do que Evangelion, tem muito mais camadas do que Evangelion, inclusive os criadores são, né, meio que amigos, inclusive há referências a Evangelion em um dos arcos deste anime, que é Shoujo Kakumei Utena, né, gente? É um anime de 1997, criado pelo coletivo de artistas B-Papas, encabeçado pelo Kunihiko Ikuhara. Quem escreveu foi a Shiro Saito, né? E Shoujo Kakumei Utena, eu vou repetir de novo, foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Mais louca até do que Twin Peaks. David Lynch que me perdoe. Já vi muita coisa louca nessa vida, muita coisa sem pé na cabeça. Mas esse anime foi, assim, foi uma coisa que mudou minha vida, mudou minha perspectiva. E eu precisei ver e rever ele muitas vezes para chegar à conclusão que eu cheguei hoje. Ontem, né, que eu terminei de rever ele pela terceira ou quarta vez, se eu não me engano. Eu conheci Utena através do DVD, né, que foi lançado no Brasil quando eu devia ter uns 12 ou 13 anos. Eu lembro que a minha mãe trouxe o Adolescence of Utena da locadora. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Ela não sabia o que era, ela viu que era um anime e ela sabia que eu gostava de anime e ela levou o filme pra casa. Eu assisti esse filme junto com a minha irmã era pequena, eu devia ter uns 12, 13 anos. E aí é aquela coisa, né? Chega de lesbicagem, muita sapatice, muita sapatão, muita coisa de lésbica. E a gente ficou assim, gente, o que é isso? E assim, um filme que aparentemente completamente sem pé nem cabeça. E aquilo ficou na minha memória. Eu reencontrei, né, Utena ao longo da minha vida, na banca de jornal, né, em revistas que saíam periodicamente na época falando sobre animes. Eu comprava muito Neo Tóquio, a Henshin, eu acho, e outras revistas do gênero. Algumas reportagens falando sobre Utena saíram, né, na época, e eu conheci melhor Utena ali, entendi o contexto, conheci melhor os personagens através dessas revistas, porque elas estavam falando do anime e não do filme. Eu vim entender que o filme e o anime eram coisas completamente diferentes. E eu sempre tive essa curiosidade de ver o anime. Não tinha internet boa em casa, não tinha como baixar, não tinha como ver, não tinha onde ver. E eu só fui assistir o anime em 2012, a primeira vez. Assisti, não entendi porcaria nenhuma, da mesma maneira como o filme quando eu tinha 12 anos. Não entendi nada, mas achei tudo lindo, porque ele é visualmente muito bonito, muito atraente. Mas vamos direto ao ponto, né? Shoujo Kakumei Utena, ele vai contar a história da menina chamada Utena Tenjou. A Utena Tenjou, quando ela era criança, ela teve a vida dela salva, né, por um príncipe. Esse príncipe deu a ela um anel com o emblema de uma rosa e fez ela prometer a ele que ela nunca perderia a pureza de coração dela. Ela ficou tão impressionada com esse encontro com o príncipe dos sonhos dela que ela decidiu ela mesma se tornar um príncipe. Ela se viu inspirada pela figura do príncipe, quis ser um príncipe também, desafiando todas as normas de gênero, né, da época, da sociedade japonesa, enfim. Muitos anos no futuro, o anel guia ela até a Academia Otori. Na Academia Otori, as pessoas reconhecem o anel no dedo dela, o emblema da rosa. O emblema da rosa nesse colégio significa que você faz parte de um clube estrito de duelistas de esgrima que lutam para conseguir, né, para conquistar a posse da noiva da rosa.
A Noiva da Rosa é uma garota de pele escura, uma garota negra, de cabelos azuis, mais puxado pro roxo, assim, chamada Himemiya Anchi. Reza a lenda que a Himemiya Anchi, ela possui a chave para o poder de revolucionar o mundo. O que é esse poder de revolucionar o mundo? Ninguém sabe, mas os adolescentes que fazem parte desse clube estrito de esgrima, né, que é o conselho estudantil, eles estão desesperados por isso, porque cada um tem um sonho, cada um tem esperanças que precisam ser renovadas, cada um deles é um adolescente perdido que sofreu muito na vida e que quer recuperar as esperanças de alguma forma. E há essa promessa, né, feita por essa entidade, né, essa pessoa que ninguém sabe quem é, que manda cartas regularmente para o conselho estudantil, assinada como Fim do Mundo. Esse homem, esse Fim do Mundo, é quem organiza os duelos. Olha, você vai ter que lutar contra fulano pela posse da Noiva da Rosa. E assim por diante. Aí a Utena chega e muda completamente esse cenário. Tipo, ninguém sabe quem ela é, ninguém sabe por que ela tem o Anel da Rosa. E logo de primeira ela já se mete numa briga e acaba conquistando a Noiva da Rosa. Ela acaba conquistando a posse da Noiva da Rosa, a Himemiya Anchi. E elas acabam tendo que conviver juntas, né? Ela tá em posse da Noiva da Rosa, elas têm que conviver juntas. E elas vão desenvolvendo sentimentos e uma amizade profunda ali. Só que o bagulho é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. E o esquema no qual a Utena se meteu é muito mais perigoso do que ela pensa e do que qualquer um dos membros do conselho estudantil pensam. E é aqui que o caldo entorna, porque tudo essa pequena sinopse que eu dei para vocês, na verdade, é uma maneira muito superficial de resumir o que está acontecendo no anime, porque tudo isso é contada da maneira mais absurda do mundo. A imagética do anime é muito emblemática. As coisas que acontecem ao redor dos personagens, elas são reflexo dos diálogos que eles têm uns com os outros. Então, acontecem coisas absurdas, super fora da caixinha no campus do colégio. Todo tipo de coisa absurda acontece e tudo é visto com certa normalidade, assim, uma normalidade estranha. É tudo muito surreal, tudo muito onírico. Eu não sei se vocês já viram um filme recente com a Mila Jovovich e a Emma Roberts, que eu esqueci o nome no momento, mas ele é tipo daquela... segue aquela linha, sabe? Eu inclusive acredito que os produtores desse filme se inspiraram em Utena muito, principalmente por causa da simbologia da rosa no filme. Acho que é Paradise Hills o nome, um filme de festival, inclusive, de 2019. E então é tudo narrado de maneira muito surreal, muito místico, muito mágico. E todo mundo trata isso como normal, vê o sobrenatural como uma coisa normal. Os duelos, por exemplo, eles acontecem numa arena que fica no alto de uma escadaria, no meio de uma floresta, e ninguém questiona aquilo, ninguém acha aquilo bizarro, ninguém acha aquilo estranho. Entre outras coisas esquisitas que acontecem dentro do campus, coisas muito absurdas, coisas sobrenaturais que as pessoas simplesmente têm como algo normal, algo parte do cotidiano. É quase como se fosse uma coletânea de pinturas de Salvador Dalí, se é que vocês me entendem. É bem absurdo, tipo, muito absurdo. Só quem assistiu, quem vai assistir vai entender. E assim... como eu falei, é um anime que ele é construído em muitas camadas, então tem muitos subnúcleos, né, subtramas que se interligam. Cada personagem tem o seu próprio arco de desenvolvimento, e são muitos personagens, e cada arco é extremamente complexo e é desenvolvido de maneira muito aprofundada. Então o negócio é extenso, né? São 39 episódios. E nesses 39 episódios, a carga de coisa que está acontecendo é muito densa, porque você tem que prestar atenção não só nos diálogos, mas no que está acontecendo na tela, entendeu? E é difícil para você que vê anime, porque você tem que ler a legenda e tem que prestar atenção nas imagens, aí é foda. E aí eu tive que ver, tipo, a primeira vez que eu vi foi em 2012, e hoje, 2020, terminei de ver pela terceira vez.
E só hoje eu cheguei a uma conclusão. Meio que entendi mais ou menos o que foi que aconteceu ali. E é aqui que a gente entra os spoilers, né? Como eu ia falando, a série, ela tem muitas subtramas, ela tem camadas, é igual uma cebola, igual Shrek, camada atrás de camada atrás de camada. E essas camadas, elas se interligam e todas elas vão se interligando, girando e acabando no centro, que é a Utena, né? O anime vai tratar de muitas coisas. Ele é uma desconstrução dos contos de fadas tradicionais, né? Uma desconstrução do cavalheirismo. Mostra que, assim, que por trás do cavalheirismo há segundas intenções, há vilanesa por trás do cavalheirismo. É uma desconstrução do gênero conto de fadas, do jeito que Madoka Mágica foi uma desconstrução do gênero Mahou Shoujo. Eu acredito que o Utena de 97 é uma desconstrução do gênero de contos de fadas, porque vai mostrar toda a vilanesa, toda a podrura do mundo que existe por trás de lutar pelos seus sonhos, de querer príncipes encantados para sua vida e tal. E isso vai sendo destrinchado ao longo da série nas subtramas, né? A gente tem um triângulo amoroso com uma garota lésbica, um menino hétero e uma menina hétero que acaba super mal, de maneira muito trágica. A gente tem a questão do relacionamento da Utena com a Anshi, que elas são claramente lésbicas, e o modo como a mensagem fica, sabe? A mensagem que mais me marcou dessa história toda, depois de tanto tempo vendo e revendo anime, a mensagem que mais ficou na minha cabeça foi essa dicotomia da Anshi com a Utena. A Anshi, ela é uma menina passiva, uma menina doce, sorridente, ela fala baixo, ela nunca levanta a voz, ela nunca se estressa, ela adora cozinhar, ela adora cuidar de jardinagem, ela adora os bichinhos, e as pessoas veem ela de cima por causa disso. As pessoas tiram ela pra sonsa, as pessoas tratam ela mal, todo mundo quer montar em cima dela, todo mundo quer se aproveitar dela por causa disso, tanto os homens quanto as mulheres. As mulheres têm desprezo por ela e todos os homens tratam ela como objeto, como algo a ser possuído. Enquanto que a Utena é o extremo oposto, é uma menina que não performa a feminilidade, uma menina que gosta de esportes, uma menina que não importa de ficar suada, não importa de se sujar, ela prefere usar o uniforme masculino em vez do uniforme feminino, ela se trata no boku, né? Ela usa boku para se referir a si mesma, que é um prefixo que apenas homens utilizam para se referir a si mesmo no Japão, entre outras coisas. Ela não abre as investidas dos homens, dos playboys do colégio, né? E as pessoas veem ela de cima por causa disso. Ela é constantemente assediada pelos professores para vestir um uniforme feminino, se comportar de maneira mais feminina e recusa constantemente, veementemente, né? Então as duas, elas são vistas de cima pela sociedade por motivos opostos, entendeu? Porque a Anshi, ela é exatamente o exemplo do que a sociedade quer, do que a sociedade quer de uma mulher. E a Utena, ela é o extremo oposto disso. E as duas são desprezadas por serem desse jeito. Tipo, o recado que fica é, tipo, não importa o que a gente seja, como a gente se vista, como a gente age, o nosso comportamento, as nossas opiniões, o modo como a gente se porta, o modo como a gente se expõe para o mundo, nada disso importa. Para a sociedade, você é mulher, você já tá errada, sabe? Para a sociedade, você não importa o que você faça, você vai estar sempre errada. Então a mensagem que fica tipo, foda-se, seja você mesma, sabe? As pessoas vão te cobrar do mesmo jeito, você sendo super feminina e doce e meiga e tal, e sendo Maria Macho, como a Utena é constantemente chamada pelos outros. E assim, fica esse recado. Eu achei uma mensagem muito forte, foi a mensagem que mais me marcou, somente por causa dessa questão, né, de eu ser transgênero e tal, e sempre teve essa pressão social muito grande para eu agir de certa forma. Eu sempre ouvi da minha mãe, assim, você é uma mulher, você quer ser mulher, então você seja uma mulher elegante, uma mulher fina. Mas o que é ser uma mulher elegante, ser uma mulher fina hoje em dia, né?
Porque se a gente se comporta de um jeito, vão julgar. Se a gente se comporta de outro, vão julgar também. E, enfim, outro aspecto do anime que é um pouco não, bastante perturbador é a questão das irmãs mais novas com os irmãos mais velhos. A gente tem 3 relações aqui dessas que são muito perturbadoras, né? Uma é da Kozue, né, a irmã gêmea do Miki, que é o rapazinho de cabelo azul, que é o único homem da série que não é um completo cretino. Ele chega até a ser meio feminino, né? Um menino já afeminado, ele já é mostrado como um menino mais doce, mais gentil. Ele é apaixonado pela Anshi, inclusive. E a irmã dele, a irmã gêmea dele, tem uma obsessão doentia por ele. A gente tem também a Nanami, que é a irmã mais nova do Touga, o rapaz de cabelo vermelho. Ela também sofre de um amor platônico por ele, que chega mais lá na frente e ela vê a possibilidade, a porta para esse romance aberta, né? Quando ela descobre que ela não é realmente irmã de sangue dele. E aí ela se assusta e simplesmente recua, ela não quer mais isso, quando a fantasia dela se quebra, né? E é muito bizarra a relação, a obsessão dela pelo irmão, esse amor platônico que ela tem pelo irmão. E tem a relação da Anshi com o irmão mais velho dela, que é o diretor da Academia Otori, né? O perigosíssimo Akio. O Akio, ele é o diretor interino da Academia Otori, onde as meninas estudam. Ele conseguiu o cargo porque ele noivou a filha do diretor anterior a ele, e ele aproveita para predar nas adolescentes. Ele simplesmente é um predador sexual, ele preda nas adolescentes, e uma das adolescentes que ele preda é a própria irmã dele, e isso é muito nojento, muito bizarro. Isso é bastante explorado no terceiro ato dos 39 episódios do anime, e é muito perturbador. Eu fiquei perturbada, eu acho muito pesado. Toda essa história de irmão com irmã é muito explorada no anime, é um aspecto muito pesado do negócio. É muito estranho, eu acho bizarro. Mas eu finalmente hoje cheguei a uma conclusão, né? Do que é aquela loucura que tá acontecendo ali naquela porra daquele anime. Depois de 3 vezes assistindo, 3 vezes eu finalmente cheguei à conclusão. Agora que eu já tenho certa maturidade, já tenho muita leitura, tive aulas de semiótica no colégio, né? Pois sou fina e elegante e intelectual. Sou muito buçal e metida, enfim. Depois de muito tempo estudando, conhecendo, consumindo outras obras, lendo e aí revendo mais uma vez, eu finalmente cheguei a uma conclusão. Mas essa é a minha interpretação do que eu assisti. Eu vejo que há muita controvérsia a respeito do anime, do que está acontecendo ali. Existe muito material a respeito dele, em inglês, inclusive. E é por isso que eu escolhi, né, falar sobre esse anime agora, nesse vídeo, para as Jornadas da Quarentena, porque eu não encontro material em português a respeito desse anime. Tudo que eu li sobre ele foi em inglês, em sites em inglês, em blog em inglês. Parece que não é muito famoso no Brasil e nem em Portugal. Eu sou uma das poucas pessoas assim que assistiu a fundo e que eu conheço, né? Pode ser que hajam mais pessoas que tenham feito isso, mas não tenham se pronunciado. E todo o material que eu encontrei era em português, era muito superficial, não tinha uma análise aprofundada do que estava acontecendo ali naquele mundo surrealístico de Shoujo Kakumei Utena. E eu finalmente cheguei à minha interpretação. E o que eu entendi foi o seguinte: o Akio, ele é um psicopata manipulador, né? Isso é óbvio. O diretor da Academia Otori é um psicopata manipulador. E em algum momento, eu acho que foi quando ele se tornou diretor, né? Mas em algum momento ele conseguiu, né, essa máquina que é revelada no último arco do anime, essa máquina geradora de hologramas. Em algum momento da história da vida dele, ele tomou posse dessa máquina geradora de hologramas e ele usou ao longo de toda a vida dele essa máquina para projetar hologramas no campus da Academia Otori e criar toda uma narrativa para prender, né, os adolescentes nessa narrativa e tentar recuperar uma coisa que ele havia perdido há muito tempo na vida dele, né, que era a inocência.
E ele vive nesse mundo delusional, né? Nesse mundo ilusório na cabeça dele, nesse mundo de loucura. E ele realmente acredita que o que aquele holograma projeta, né? Para ele é real, é um mundo real, foi o mundo que ele criou. Ele usurpou o poder na Academia Otori e criou um mundo ali só para ele com a ajuda daquela máquina, daquela super máquina projetora de hologramas. E ele usou o advento de ele ser o diretor do colégio, né? Ele usou esse poder para se disfarçar como o fim do mundo, que é o cara que envia as cartas para os adolescentes, para implantar essa ideia na cabeça dos adolescentes. E aí ele usou a máquina para projetar os hologramas, né? Que é aquelas coisas que aparecem no céu, a arena onde o pessoal luta, esgrima e tal, os vestidos, os brilhos, as luzes, o castelo que fica de cabeça para baixo no céu, que é onde reside o poder para revolucionar o mundo. Tudo isso ele criou com a ajuda dessa máquina de holograma para corroborar a narrativa louca da cabeça dele. A minha teoria, que eu acredito que ficou subentendido, é que é o seguinte, né? Em um ponto da história ele conta mais ou menos o que aconteceu na infância dele com a Anshi, né? Por algum motivo, ele e a Anshi, eles viam ele mesmo, né, o Akio, que na época se chamava Deus, via o Deus como um príncipe, né, que ajudava as pessoas, que corria o mundo ajudando as pessoas. E aí chegou um momento que, de tanto ajudar as pessoas, ele se exauriu e se desgastou, e a Anshi resolveu tomar uma atitude que foi usurpar ele do mundo. E aí isso é posto na história de maneira alegórica, né, de maneira metaforicamente falando, como se a Anshi tivesse roubado a luz do mundo, né? Ela é tida como uma criatura, né, a bruxa que roubou a luz do mundo, e ela roubando a luz do mundo, ela se tornou uma bruxa, né? Ela não era uma bruxa, mas quando ela roubou a luz do mundo, que era o Akio, que na época era Deus, ela se amaldiçoou, ela virou uma bruxa e ela acabou absorvendo toda a dor do mundo para ela. Todo o ódio do mundo para ela. O ódio que as pessoas sentem foi direcionado todo para ela. E ele, vendo o sofrimento da irmã dele, ele meio que se corrompeu também. Perdeu a inocência dele, vendo as pessoas violarem violarem de maneira metafórica também. Isso é expresso de maneira metafórica através de várias espadas mágicas trespassando o corpo da Anshi quando ela era criança, mas isso é uma alegoria clara, pelo menos para mim ficou uma alegoria clara para estupro, né? E aí ele vendo isso, ele acabou se corrompendo, ele perdeu a luz dele, e aí ele criou essa narrativa fantástica na cabeça dele para tentar recuperar a inocência que ele perdeu na infância. Alguma coisa aconteceu no mundo real com a Anshi e o Akio quando eram crianças, e ele criou essa narrativa, né, fantástica de príncipe, bruxa e princesas para meio que fazer um escapismo, né, justificar assim de maneira filosófica, de maneira alegórica o que tinha acontecido, né, como se fosse uma metáfora para o que tinha acontecido com eles na infância, né. Vai ver, o Akio, quando era Deus, ele era uma pessoa que ajudava muito os outros e ninguém dava valor no que ele fazia, né, pelas pessoas, e a Anshi fez alguma coisa que despertou nele algum sentimento de revolta e ele se recusou a continuar ajudando as pessoas se revoltaram, enfim. Aconteceu alguma coisa na infância deles dois que eles traduziram dessa forma, né, de maneira alegórica, esse conto de fadas sombrio, travesso, macabro. E aí ele entrou em um momento da vida dele, ele ficou adulto, né, ele tomou posse dessa máquina geradora de hologramas e ele usou essa máquina geradora de hologramas para criar esse mundo fantástico, né, esse mundo sombrio que existia dentro da cabeça dele, dentro da Academia Otori. E aí ele começou a escrever essas cartas e mandar essas cartas para os jovens que ele considerava parecidos com ele quando era mais jovem, de alguma forma. Porque, assim, todos os membros do Conselho Estudantil, eles eram pessoas visionárias.
e parece que ele tava querendo testar essas pessoas visionárias através dessas lutas de esgrima pra ver quem que era digno, sabe? Quem que era mais parecido com ele. E aí no final acaba que quem que era mais parecido com ele era a Utena. A minha interpretação do anime é essa, né? Não sei o que quem já tenha visto, quem ainda viu, quem verá. Eu falei tanto que eu fiquei perdida em pensar. Gente, eu acho que eu tenho algum problema. Enfim, eu falei tanto que eu fiquei perdida em pensamentos, mas basicamente é isso. Eu nunca tinha visto uma pessoa destrinchar o anime dessa forma, né? Colocada dessa forma. Eu cheguei a essa conclusão. Você pode chegar a outra conclusão assistindo e lendo o mesmo tanto que eu li. Mas enfim, é isto. É um anime que vale muito a pena pra quem gosta de coisas complexas, né? Pra quem gosta de um negócio mais subjetivo, mais imagético. É um prato cheio e eu super recomendo. E seria maravilhoso se vocês assistissem e viessem conversar aqui comigo sobre, porque eu não tenho com quem conversar sobre isso. Nunca tive. Às vezes eu sinto como se eu fosse a única pessoa no mundo que tivesse assistido esse anime. E eu queria muito que vocês assistissem e viessem aqui comentar comigo depois o que vocês acharam. E enfim, gente, é isso. Essa foi a minha interpretação de Shoujo Kakumei Utena. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem tá chegando nesse canal agora, se inscreve aí, curte, comenta. Quem tá vendo isso pelo Instagram, compartilha com seus amigos, nos stories, blá 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 blá. Enfim, gente, um beijo e até a próxima.